Você já se perguntou o que o ano de 2024 pode conter na profecia bíblica? A profecia bíblica, um tema que tem intrigado estudiosos, teólogos e leigos por séculos, continua a ser de profunda relevância em nosso mundo moderno. Essas narrativas proféticas, entrelaçadas na intricada tapeçaria da Bíblia, não são meras histórias antigas. Elas possuem o potencial de nos fornecer uma janela única para o futuro, um vislumbre do que está por vir. O ano de 2024 não é exceção. Conforme nos aproximamos deste novo ano, nos encontramos à beira do futuro, olhando para o desconhecido. A Bíblia, com sua sabedoria profética, pode conter a chave para desvendar os mistérios que este ano futuro reserva. Mas o que exatamente o ano de 2024 reserva no contexto da profecia bíblica? Existem tendências ou temas específicos que devemos observar. Embora não revelemos os detalhes ainda, podemos dizer que, de fato, existem certas correntes que se esperam moldar o cenário do próximo ano. Essas tendências, nas quais entraremos em breve, não são destinadas a incitar medo ou ansiedade. Em vez disso, elas servem como marcos, ferramentas de navegação que podem nos ajudar a enfrentar as águas desconhecidas do futuro. Elas podem oferecer insights, provocar discussões instigantes e talvez até inspirar transformações pessoais e comunitárias. Entender a profecia bíblica e suas implicações para o nosso futuro não é um exercício de previsão do futuro. É uma jornada de exploração, uma busca por sabedoria e compreensão, uma peregrinação em direção a uma maior consciência espiritual. Primeiramente em nossa lista está o crescente tumulto global. Isso não é um fenômeno novo, mas parece estar escalando em intensidade e frequência. Vemos isso nas notícias todos os dias. Conflitos, agitações, tumultos e guerras que ocorrem em todo o mundo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Curiosamente, o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6, faz referência a isso. Ele diz: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras." Essa profecia, feita há mais de 2000 anos, parece ecoar em nosso mundo moderno. Mas como isso se relaciona com o ano de 2024? Alguns estudiosos sugerem que, à medida que nos aproximamos deste ano, poderemos ver um aumento desses conflitos, um tumulto global que abala nações e desestabiliza sociedades. Isso não significa que a Bíblia mencione especificamente o ano de 2024, mas sugere um tempo de grande turbulência e agitação, um tempo que se assemelha surpreendentemente ao nosso. A ideia aqui não é incitar medo ou pânico. Em vez disso, é encorajar a conscientização e a compreensão. A Bíblia frequentemente usa linguagem simbólica para transmitir significados mais profundos, para nos fornecer insights valiosos sobre o nosso mundo e nosso lugar nele. Nesse contexto, as guerras e rumores de guerras podem ser simbólicas de um tumulto global mais amplo, de conflitos sociais, políticos e até espirituais que abalam os alicerces do nosso mundo. À medida que navegamos por esses tempos turbulentos, é essencial lembrar a importância de se manter informado, de compreender o mundo ao nosso redor e de buscar sabedoria nas palavras da Bíblia. Em segundo lugar, a Bíblia adverte sobre o surgimento de falsos profetas. Essa é uma tendência que pode se tornar mais evidente à medida que entramos no ano de 2024. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24, está escrito: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos." Essa escritura nos previne sobre o surgimento de indivíduos que afirmarão ser divinos, profetizando visões falsas e levando as pessoas ao erro. Na era das redes sociais e da internet, a disseminação de informações verdadeiras ou falsas ocorre em uma velocidade impressionante. Essa rápida disseminação pode tornar mais fácil para esses supostos profetas conquistarem seguidores e propagarem suas mensagens enganosas. Eles podem vir com palavras sedutoras prometendo paz, prosperidade ou uma nova revelação que contradiz os ensinamentos da Bíblia. É fácil se deixar levar pelo carisma e charme desses indivíduos.
especialmente quando realizam sinais e maravilhas aparentemente milagrosos. Mas lembre-se, a Bíblia nos advertiu sobre isso. É essencial, agora mais do que nunca, exercer discernimento, testar cada espírito e permanecer fiel à palavra de Deus. O discernimento não é um dom concedido a alguns poucos selecionados. É uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio da oração, do estudo das Escrituras e da busca de sabedoria do Espírito Santo. Requer um relacionamento íntimo com Deus, uma compreensão profunda de Sua palavra e uma vigilância constante contra a decepção que é prevalente no mundo hoje. A Bíblia é nossa bússola nestes tempos turbulentos. Ela nos fornece a verdade na qual podemos nos apoiar diante da avalanche de falsos profetas e de suas mensagens enganosas. Como crentes, devemos permanecer enraizados na palavra, resistir ao atrativo dos falsos profetas e buscar continuamente a verdade. Diante dessa tendência crescente, devemos lembrar de guardar nossos corações e mentes, permanecer vigilantes e discernir. Nestes tempos, é crucial estar enraizado na verdade e estar atento à decepção. Em terceiro lugar, a Bíblia fala de um grande despertar espiritual. Ao explorarmos essa tendência, concentremos nossa atenção no livro de Joel, especificamente no capítulo 2, versículo 28. Esta passagem profetiza: "E depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões." Essa profecia aponta para um momento em que o Espírito de Deus se moverá poderosamente, provocando um profundo despertar espiritual entre pessoas de todas as idades e caminhos de vida. Agora, como essa profecia pode se desdobrar no ano de 2024? Embora não possamos prever com certeza, podemos antecipar que esse despertar espiritual pode assumir várias formas. Pode ser um aumento de pessoas que retornam à sua fé, encontrando consolo e força no divino. Pode ser um aumento de vozes proféticas, fornecendo orientação e direção nesses tempos tumultuados. Também pode ser um maior senso de sensibilidade e conscientização espiritual, levando a uma transformação e crescimento pessoal. A importância do crescimento espiritual pessoal nesse contexto não pode ser exagerada. À medida que percorremos a vida, nosso crescimento espiritual é como uma bússola que nos orienta nos momentos altos e baixos. Isso nos ajuda a nos sintonizar mais com o divino, a nos tornar mais receptivos ao movimento de Deus. Esse despertar espiritual pode ser um chamado para aprofundar nosso relacionamento com Deus, buscar sua orientação com mais empenho e alinhar nossas vidas mais de perto com sua vontade. No meio do tumulto global e do surgimento de falsos profetas, esse despertar espiritual pode servir como um farol de esperança. Pode nos inspirar a viver com mais compaixão, a buscar justiça com mais fervor, a amar de forma mais desinteressada. Pode nos lembrar do nosso potencial divino, da nossa capacidade de promover mudanças positivas no mundo. Por fim, a Bíblia profetiza o retorno de Israel. Essa profecia, encontrada em Ezequiel 36:24, afirma: "Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa própria terra." Esta passagem é uma promessa de restauração, um farol de esperança que ecoou através das eras, e pode se tornar ainda mais relevante à medida que nos aproximamos do ano de 2024. O retorno de Israel não é apenas um evento histórico ou político, é um marco espiritual, uma peça significativa na grande engrenagem do plano divino de Deus. A Bíblia frequentemente se refere a Israel como a nação escolhida de Deus, um povo separado para um propósito divino. A importância do retorno de Israel não está apenas no restabelecimento físico de uma nação, mas no que isso significa no contexto maior do plano de Deus para o fim dos tempos. Historicamente, Israel tem sido uma terra marcada por conflitos e conquistas, um ponto de tensões espirituais e geopolíticas. No entanto, apesar do passado tumultuado, a Bíblia profetiza um futuro de restauração e retorno. Ao olharmos para o futuro de 2024,
podemos ver essa profecia se desdobrando de maneiras que não podemos antecipar totalmente. O ano de 2024 pode testemunhar um fortalecimento da posição de Israel globalmente, ou talvez um período de paz e prosperidade em uma terra frequentemente marcada por conflitos. Embora não possamos afirmar com certeza, o que podemos fazer é observar, orar e permanecer firmes em nossa fé, sabendo que as promessas de Deus se cumprirão em seu tempo perfeito. Lembre-se, o retorno de Israel não se trata apenas de uma nação, mas de toda a humanidade, da promessa de Deus ao seu povo e do cumprimento de uma profecia que é um testemunho da fidelidade de Deus. É uma orquestração divina de eventos que, em última análise, levará à consumação da história como a conhecemos. À medida que olhamos para 2024, a nação de Israel desempenhará, sem dúvida, um papel significativo no desenrolar da profecia bíblica. Então, o que tudo isso significa para nós à medida que nos aproximamos de 2024? Enquanto estamos à beira de um novo ano, é crucial refletir sobre as 4 tendências que a profecia bíblica prevê para 2024. Em primeiro lugar, discutimos o aumento do tumulto global. A segunda tendência que exploramos é o surgimento de falsos profetas. Em uma era de desinformação e confusão, é mais importante do que nunca discernir a verdade do engano, separar o genuíno do falso. A Bíblia nos adverte sobre aqueles que afirmarão falar em nome de Deus, levando muitos ao erro. Em terceiro lugar, ao despertar espiritual. Apesar do caos e da confusão, ou talvez por causa deles, muitos corações estão se voltando para a espiritualidade, em busca de consolo e respostas. Esse despertar espiritual em massa é um farol de esperança, iluminando o caminho em direção à compreensão divina e à unidade. Finalmente, a profecia do retorno de Israel. A Bíblia profetiza que Israel desempenhará um papel fundamental nos últimos dias, e estamos vendo isso acontecer diante de nossos olhos. A restauração da nação e os eventos relacionados fazem parte de um plano divino maior, uma tapeçaria tecida ao longo de séculos. Essas tendências não são motivos para temor, mas sim lembretes. Eles nos lembram de permanecer vigilantes, de manter nossa armadura espiritual intacta e de lembrar que nossa fé é nossa bússola em tempos incertos. À medida que nos aproximamos de 2024, é fundamental entender que a preparação não se trata de estocar bens materiais ou se preparar para o desastre. A verdadeira preparação é espiritual. Trata-se de fortalecer nosso relacionamento com Deus, aprofundar nossa compreensão de Sua palavra e permanecer firmes em nossa fé, aconteça o que acontecer. Portanto, ao entrarmos em 2024, façamos isso com fé, esperança e uma base sólida na palavra de Deus. Olhemos para o futuro não com medo, mas com expectativa, prontos para enfrentar o que o futuro nos reserva com coragem e convicção.